gravando esse vídeo para falar sobre relacionamento abusivo. Porque eu tava lendo sobre esse tema e, para minha surpresa, eu percebi que eu já estive em um relacionamento abusivo e na época eu não fazia a menor ideia de que eu estava nele. Então eu não tenho aqui alguns pontos que eu acho importante a gente falar, porque talvez assim como eu, existam outras pessoas que estão em relacionamentos abusivos e que não façam a menor ideia. E se a gente não tem consciência de que está num relacionamento abusivo, como que a gente vai sair dele? Então, eu acredito que existe uma problemática que faz a gente entrar e se envolver num relacionamento assim, que é aquela coisa da gente crescer acreditando de que a gente precisa de um relacionamento para ser feliz, que a gente precisa casar, que a gente precisa ter um namorado. Sem isso, a gente não pode ser feliz. E nisso, a gente acaba aceitando qualquer coisa. A gente não se questiona se aquele relacionamento ele é saudável. E aí, às vezes, a gente fica num relacionamento abusivo porque o importante é ter relacionamento. A mesma coisa também, eu acho que a gente pode falar sobre os contos de fadas que a gente cresce ouvindo. Como se a gente ficasse sempre esperando pelo príncipe para vir salvar a gente. Só que às vezes não é o príncipe que aparece, às vezes é o sapo. E não importa a quantidade de beijos que a gente dê nele, ele não vai virar príncipe. E a gente não percebe isso porque a gente precisa do príncipe, porque a gente precisa de um relacionamento, a gente tem medo da solidão, a gente tem uma carência, enfim. E aí nessas acabam complicando ainda mais a gente perceber que está num relacionamento abusivo e conseguir sair dele. Também tem uma outra questão que talvez esteja envolvida, que é aquela questão de nós mulheres acabar sendo criada de uma forma como a gente precisa ser uma cuidadora, ser zelosa, ser submissa e etc. E isso também faz com que a gente cresça com algumas crenças de que a gente sempre tem que ceder, e isso também colabora para que a gente esteja num relacionamento abusivo e não consiga perceber e nem sair dele. O abusador, ele nunca vai chegar de uma forma agressiva, de uma forma controladora, porque apesar de todas essas crenças que a gente cresce, né, desenvolvendo, a gente não é burra, então a gente não iria entrar nessa. Mas ele vai vir de uma forma encantadora, ele vai vir disfarçado de príncipe, ele vai te dar flores, ele vai te dar chocolate, ele vai te mandar mensagem, ele vai ser encantador demais. E aí, pouco a pouco, você vai se apaixonar, você vai começar esse relacionamento. E aí, um belo dia, ele vai chegar pra você e vai falar que uma determinada amiga sua não é uma boa influência e que ele gostaria que você se afastasse dela. E com tudo isso de maravilhoso que ele é, não custa nada você atender essa pequena solicitação dele. E você atende e se afasta dessa sua amiga. Mas aí não para por aí. Ele vai pedir pra você se afastar de outra, e de outro, e de outra, e da família, e pouco a pouco ele vai te isolando do mundo. Ele não vai fazer isso de forma escancarada, ele vai ter sempre um porquê de se afastar de um ou de outro. E quando você se perceber, você vai estar completamente sozinha e isolada. E aí você começa a se sentir dependente daquela outra pessoa. Se você não tem mais ninguém, você precisa dela. E aí é onde começa esse aprisionamento nessa relação. E o abusador, ele tem uma característica de tentar te diminuir. Ele vai sempre fazer você se sentir inferior, ele vai destruir sua autoestima, ele vai te enfraquecer. Talvez ele até use coisas como, você tem um gênio difícil, você é complicada, quem vai te aguentar se não for eu? Então, pouco a pouco você está isolada, você se vê dependente desse outro e começa a acreditar nessas coisas que ele fala, que ele vai te destruindo, vai fazendo você se sentir esse nada. E aí cada vez mais você vai se afundando nesse relacionamento. E aí você começa a ter uma tendência a supervalorizar umas migalhas e justificar as microagressões ou aquelas coisas ruins que ele faz de forma maquiada. Por exemplo, um dia ele vai chegar pra você e vai falar que aqueles shorts que você quer sair não é legal, que ele não fica bem em você, que ele te engorda. E aí você vai pensar, poxa, que bacana que ele tá preocupado com a minha beleza. E você não vai usar mais aqueles shorts. E um belo dia, quando você tiver com uma blusa de alcinha, ele vai falar, tá esfriando. Você vai ficar gripada. E aí você vai falar, ele se preocupa comigo e você não vai mais usar essa blusinha. E assim, pouco a pouco, você vai justificando
essas atitudes que ele tem e não vai percebendo de que na verdade ele tá te controlando. E aí você vai começar a supervalorizar as migalhas. Como por exemplo, num belo dia que você estiver passando mal, com uma super enxaqueca, sem conseguir ver luz, deitada, com enjoo, ele vai até a farmácia e te compra um medicamento para dor de cabeça. Como ele é encantador. O que eu quero dizer com essas migalhas é que existem coisas que seria o mínimo da gente esperar do ser humano. Não é da pessoa com que a gente se relaciona, é do ser humano. O mínimo é a gente esperar que a pessoa seja ali um pouco empática, que estenda uma mão num momento em que você está sem conseguir levantar de uma cama. Imagina de um relacionamento. Mas a gente às vezes não consegue enxergar isso. A gente está acostumado com tanta coisa ruim que quando uma pessoa ela tem um comportamento que seria o esperado, a gente supervaloriza. E isso acontece no relacionamento abusivo. A pessoa, ela vai fazer o mínimo e você vai achar que aquilo é demais. Eu passei por coisas parecidas, eu me encantei por coisas, por migalhas disfarçadas de coisas grandiosas. Por exemplo, um dia você vai estar muito mal e vai para uma sala de emergência com um apendicite, precisando de uma cirurgia de urgência. E a pessoa só te manda uma mensagem falando, como você está? E você acha aquilo encantador, você fala, olha como ela é preocupada comigo. Mas esse é o mínimo, que alguém próximo a gente pergunte como você está no momento em que você está com risco de morte. Mas a gente não percebe isso. A gente vai justificando o nosso relacionamento com essas microagressões, com essas migalhas. Até que a gente começa a acreditar que essas migalhas são a maior parte do tempo. Que essas migalhas é a base do nosso relacionamento. Olha como ele é incrível, ele comprou um remédio na farmácia, ele mandou uma mensagem quando eu tava morrendo. E aí, aqueles momentos ruins de discussões, você acredita que eles são pontuais, que eles não acontecem com frequência, que ele é encantador e que isso são pequenos momentos de lapsos. Afinal, nada é perfeito, não é mesmo? Você fala, ninguém é perfeito, nenhum relacionamento é perfeito sem problemas. Isso acontece. E realmente nenhum relacionamento é perfeito. Mas quando esse relacionamento começa a fazer você ser controlada, deixar de ser você mesma, viver com medo, viver tensa, ele tá sendo tóxico demais. Então você precisa conseguir perceber essas microagressões, essas migalhas e conseguir identificar o que é real e o que não é. Não é fácil. E eu não tô culpando você se você não enxerga. Como eu disse, eu já estive num relacionamento abusivo e eu não fazia ideia. Eu já supervalorizei migalhas. E acaba acontecendo. Por isso é muito importante a gente ter essa conversa, para que a gente comece a perceber essas pequenas coisas, para identificar quando a gente não tiver num relacionamento saudável. Mas esse é o mínimo, que alguém próximo a gente pergunte como você está no momento em que você está com risco de morte. Mas a gente não percebe isso. A gente vai justificando o nosso relacionamento com essas microagressões, com essas migalhas. Até que a gente começa a acreditar que essas migalhas são a maior parte do tempo. Que essas migalhas é a base do nosso relacionamento. Olha como ele é incrível, ele comprou um remédio na farmácia, ele mandou uma mensagem quando eu tava morrendo. E aí, aqueles momentos ruins de discussões, você acredita que eles são pontuais, que eles não acontecem com frequência, que ele é encantador e que isso são pequenos momentos de lapsos. Afinal, nada é perfeito, não é mesmo? Você fala, ninguém é perfeito, nenhum relacionamento é perfeito sem problemas. Isso acontece. E realmente nenhum relacionamento é perfeito. Mas quando esse relacionamento começa a fazer você ser controlada, deixar de ser você mesma, viver com medo, viver tensa, ele tá sendo tóxico. Em determinados momentos ele vai fazer você se sentir culpada, ele sempre vai inverter o jogo, ele não vai saber conversar. No momento quando você tiver discussão, você estiver muito mal e fragilizada e de repente desabafar com a sua mãe ou com a sua irmã, e ele ficar sabendo, ele vai agredir você verbalmente, vai fazer você se sentir um lixo, como você pode falar isso pra sua mãe, você está falando mal de mim, e você vai se sentir culpada, você vai falar, é verdade, por que eu fiz isso, eu não devia ter contado nada, e cada vez mais você não vai contar
as coisas ruins, você não vai ter esses desabafos com essas pessoas próximas. Quando vocês estão na presença dessas pessoas, das poucas que sobraram, ele vai falar de quanto ele te ama, de quanto é encantador e vocês dois vivem bem e felizes. E isso vai fazer com que o comportamento agressivo, abusivo, controlador dele não seja validado. Porque as pessoas ao redor vão lembrar daquele cara bacana que comprou o remédio de dor de cabeça pra você e te mandava flores e chocolate. E ele mostra que ele é uma pessoa incrível. Então, o comportamento abusivo dele não consegue ser validado ali próximo a você, aquelas pessoas próximas a você. E aí, pouco a pouco, você não tem mais com quem desabafar, você tá mais isolada. Quando você desabafa com alguém, ele é agressivo, ele faz você se sentir culpada. Você tenta falar pra ele sobre isso, você tenta falar pra ele sobre como você se sente, de como você está mal ou alguma coisa nessa situação. E aí ele vai inverter o jogo. Ele vai falar, lembra aquela vez que a gente discutiu e você foi correndo falar mal de mim pra sua mãe? E você vai falar, tudo bem, mas nesse momento eu tô me sentindo muito mal, você tá me sufocando. Sim, mas você lembra que você também me sufocou e falou mal de mim pra sua mãe? E ele não vai saber escutar, ele não vai saber conversar com você. Essa é outra problemática. A gente cresce acreditando que uma DR é coisa de mulher. Mas não, como que a gente pode se relacionar com o outro se a gente não tiver comunicação? Eu digo isso em qualquer esfera da vida. O ser humano, ele é um ser sociável, ele se relaciona com outros seres humanos e esse relacionamento precisa de comunicação. E discutir a relação, muitas vezes é isso, só que quando o outro não ouve, o outro inverte o jogo, o outro te culpabiliza, aí sim acaba virando uma discussão. E essa discussão não é saudável. Principalmente quando o outro faz sempre você se sentir culpada, faz você sempre se sentir errado. Enfim, então o comportamento dele não vai ser validado, você está isolada, você está sem autoestima, se vendo dependente desse relacionamento como se aquilo fosse tudo que você tem. E aí quando ele estiver frio, distante, você vai falar, o que eu fiz para ele estar assim? Você não pensa que é o comportamento dele que é errado, que ele é abusivo, que ele é controlador, que talvez ele não goste mais de você, que ele esteja tendo um caso ou qualquer coisa similar. Por isso ele está frio. Você pensa que você é a culpada por ele estar frio. Isso é um relacionamento tóxico, isso é um relacionamento abusivo, porque pouco a pouco você vai se sentindo cada vez pior, você vai se sentindo tensa, você vai se sentindo sufocada, você vai se sentir com medo. Muitas vezes, aí a gente acaba culpabilizando a vítima. A gente fala, ela é trouxa, ela não vê que ela tá fazendo papel de boba, ela não vê que ele tá controlando ela. Não, ela não vê. Muitas vezes você também não viu e ninguém vê, porque o comportamento dele não foi validado. Quando não existe uma agressão, é ainda mais difícil da pessoa identificar de que ela está num relacionamento abusivo, de que ela está sendo agredida. Então existe todo esse mecanismo no qual ela foi isolada, no qual a autoestima dela foi destruída, no qual ela sempre foi a culpada. E aí você vira e culpa ela também. A gente está revitimizando a vítima. E a gente não pode fazer isso. Quando a gente perceber que uma pessoa está num relacionamento abusivo, a gente tem que acolher ela, a gente tem que dar um braço, um ombro, esticar o braço, dar um ombro amigo para ela, fazer com que ela identifique que ela está nesse relacionamento, fortalecer ela para que ela consiga sair dele. A gente precisa parar de desresponsabilizar o homem, o abusador, porque é isso que a gente faz. A gente sempre justifica o comportamento dele falando, ele é assim porque ele foi criado dessa forma. Ele é assim porque ele é assim. Ele é assim porque ele é filho único. Ele é assim porque ele só tem irmã mulher. Ele é assim porque ele não teve pai. Ele é assim porque ele só tem irmão homem. E a gente sempre encontra uma justificativa para desresponsabilizar o abusador. E a gente sempre encontra um motivo para chamar de trouxa aquela pessoa que não identifica que está sofrendo um abuso. A gente revitimiza a vítima. Então a gente precisa começar a perceber essas coisas, começar a perceber o que são as migalhas, o que são as microagressões
e conseguir ajudar a pessoa que está nesse relacionamento a perceber isso, se conscientizar disso para ela conseguir sair. O relacionamento abusivo, ele não acontece só em relacionamentos amorosos, ele acontece também na família, nas amizades, no trabalho. Às vezes o seu chefe, ele vai se maquiar de um bom chefe, ele vai te dar uma promoção, uma bonificação, mas ele vai destruir o seu psicológico. Ele vai fazer você acreditar que você é burra, que você é incapaz. Ele vai pouco a pouco fazendo esse jogo e você não consegue perceber que você está envolvida nele. Você não vai conseguir perceber de que você não é burra, de que você não é incapaz. E aí aquelas bonificações, aqueles pequenos reconhecimentos que ele te deu, também aos olhos de quem está ao nosso redor, é incrível. E se você reclamar, vão falar que você está reclamando de barriga cheia. E pouco a pouco você vai se sentir culpada por se sentir mal. E você vai começar a acreditar que o problema está em você. E o problema não está em você, o problema está no outro. Então, por isso, vamos parar de revitimizar a vítima, vamos parar de desresponsabilizar o abusador. Se você identifica que tem alguém, ou você próprio, tá num relacionamento abusivo, seja ele amoroso, familiar, no trabalho, procura ajuda. Tenta se fortalecer para sair dele. Você não é culpado por estar nele, você é uma vítima.